Reflexão. Gotas diárias de sabedoria. Dia 26 de fevereiro. No parágrafo, fé, o Adair Medeiros dos Santos diz: Deus é muito discreto. Muito importante é essa resposta, tão importante que deveríamos ler e estudar profundamente o seu conteúdo, uma coisa que não estamos acostumados a fazer. Quase sempre queremos a resposta já pronta sem grandes esforços. Resposta do Papa João Paulo II, continuação do dia 25. As palavras de Cristo vão muito longe. Aqui estamos, por assim dizer, diante de uma experiência direta, aquela que aspira o homem contemporâneo. Mas esta imediaticidade não é o conhecimento de Deus face a face. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 13 versículo 12. O conhecimento de Deus como Deus. Procuremos ser, em nosso raciocínio, imparciais. Poderia Deus ir mais longe em sua condescendência, no seu aproximar-se do homem e das capacidades cognoscitivas humanas? Na verdade, parece que foi tão longe quanto era possível. Era impossível ir além. Em certo sentido, Deus foi até longe demais. Cristo não chegou a se tornar escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 1 versículo 23. Justamente por chamar a Deus de seu Pai, por revelá-lo tão abertamente em si mesmo, não podia deixar de despertar a impressão de estar exagerando. O homem não estava então em condição de suportar tamanha proximidade, e começaram os protestos. Este grande protesto tem nomes precisos. Primeiro se chamava sinagoga, e depois islamismo. Nenhum deles pode aceitar um Deus tão humano. Isto não combina com Deus, protestam eles. Ele tem que permanecer absolutamente transcendente, deve permanecer pura majestade. Certamente. Majestade cheia de misericórdia, mas não ao ponto de pagar as culpas da própria criatura, seus pecados. Olhando de um certo ponto de vista, é correto, portanto, dizer que Deus se desvelou até demais ao homem, no que tem de mais divino, no que é a sua vida íntima, desvelou-se no próprio mistério. Não se preocupou com o fato de que tal desvelamento ofuscaria de certo modo aos olhos do homem, porque o homem não é capaz de suportar o excesso do mistério. Não quer ser por ele ultrapassado nem vencido. Sim, o homem sabe que Deus é aquele no qual vivemos, nos movemos e existimos, conforme Atos dos Apóstolos capítulo 17 versículo 28. Mas por que isso deveria ser confirmado por sua morte e ressurreição? Todavia escreve São Paulo: mas se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã nossa fé. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 15 versículo 14. Oração do mês de fevereiro. Dá-me, Senhor, sabedoria para andar nos teus caminhos, e viver conforme a tua vontade. Amém. No parágrafo razão, Dr. Augusto Cury diz: segunda ferramenta do Free Mind, ser autor da sua história. Painel de exercícios diários. Faça um relatório dos seus exercícios durante o mês. O que praticou e qual foi o resultado? Faça um relatório das características da ferramenta, seja autor da sua história, descritas no início deste capítulo, que você precisa desenvolver. Observação. O parágrafo razão foi copiado do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, de autoria do Dr. Augusto Cury. No parágrafo fé e razão, a reflexão feita por Adair Medeiros dos Santos diz: muito importante é essa resposta, que onde João Paulo II nos fala. Deus foi até longe demais. Cristo não chegou a se tornar escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 1 versículo 23. Justamente por chamar a Deus de seu Pai, por revelá-lo tão abertamente em si mesmo, não podia deixar de despertar a impressão de estar exagerando. O homem não estava então em condição de suportar tamanha proximidade. O homem não estava e ainda não está em condições de entender a proximidade de Deus com a humanidade toda. Nós queremos um Deus que venha resolver nossos problemas, e que não precisemos fazer nenhum esforço para conseguir que nossas necessidades sejam satisfeitas, especialmente nossas necessidades materiais, que parecem ser o grande objetivo de nossas vidas. E aí vem Jesus Cristo nos dizendo que, se queremos ser felizes, temos que servir o nosso próximo, que não devemos colocar o nosso coração em coisas materiais, e, sim, confiar e acreditar em Deus Pai, que no céu tem muitas moradas nos esperando. Você acredita em Jesus Cristo? Que esforço você faz para confirmar a sua crença em Deus? Ou somos iguais a Tomé?
Só acredito vendo. Vamos usar as perguntas do parágrafo da razão, e fazer um relatório daquilo em que acreditamos, e também ver se somos o autor de nossa história. A sabedoria, apresentada ao longo dos dias, revela-se como um percurso de autoconhecimento, libertação interior e crescimento espiritual. Que os ensinamentos aqui compartilhados inspirem cada leitor a caminhar com maior consciência, serenidade e esperança, certos de que, ainda que o processo de amadurecer traga desafios, a verdadeira paz floresce na fidelidade ao próprio desenvolvimento interior. O que é uma reflexão? Você já parou para pensar nisso? Eu diria que são momentos que podem mudar uma direção, ou até mesmo uma vida. Esse nosso projeto tem como objetivo refletir sobre a nossa própria existência, e que dependendo da sua decisão, chegar à eternidade. Porque a criação do mundo, se pararmos para pensar, percebemos que não aconteceu por acaso, e sim por um plano divino. Você acha que um ano demora muito? Que nada, daqui a pouco já terminou. Se inscreva em nosso canal no YouTube para ver os vídeos diários que estamos postando. Que o Espírito Santo nos ajude a conhecer o plano de Deus para a criação do mundo, e que um dia possamos chegar à eternidade juntamente com todos que fizeram parte de nossas vidas. Se você gostou dessa reflexão, passe o vídeo para alguém da sua família, um amigo ou amiga.